ali, a senhora poderia nos contar como é que a senhora chegou a se dedicar com tanta intensidade e dedicação a este estudo da astrologia? De onde se originou todo esse seu caminho na astrologia? Bom, Antônio, eu vou te dizer uma coisa. Hoje nós sabemos que, pela astrologia, que tudo tem uma certa predestinação. E, além disto, essa predestinação leva a criança já em ambientes onde ele vai encontrar aquilo que ele precisa durante a vida. Como uma planta nasce na sua terra, o ser humano cresce no seu ambiente. Certo. Né? De acordo com aquilo que ele durante a vida vai ter que realizar. Né? E eu, então, nasci numa família que tinha fundado a primeira comunidade na Suíça, antes de mais ou menos 1898, a primeira comunidade que chamaram o Monte Verita, a volta para a vida natural, a busca da verdade. E viajaram pela Europa inteira, buscando o lugar mais indicado para esta comunidade. Acharam, então, no sul da Suíça, na parte italiana, no Lago Maggiore, o Monte Verita, um monte, uma colina, que compraram e fundaram esta comunidade naturista, espiritualista, com fins filosóficos, onde se reuniram, no princípio desse século, todos os grandes reformadores. Né? Esteve lá o Stefan Zweig, esteve lá o Hermann Hesse, esteve lá bom, no momento não me lembro todos os nomes, o Laban, e especialmente tanto do lado da França, como da Alemanha, como também da Rússia, no começo do niilismo, todos os que se tornaram mais tarde, dentro desse século, os reformadores. E eu nasci em 1903 e, com o meio ano, me levaram para lá. E toda a infância que eu recebi era no meio desses reformadores e também durante a vida sempre o contato e o conhecimento daqueles que buscaram um novo caminho para a humanidade. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e meu pai, que trabalhava muito na procura da harmonização e da pacificação, ele trabalhou junto com Hermann Hesse, que era o grande amigo dele, nos fugitivos do bolchevismo e nos prisioneiros de guerra, e eu cooperava com ele. Quer dizer, eu peguei dentro da minha juventude sempre esse ambiente, a busca de um mundo novo. E de um mundo mais consciente e revoltado contra tudo que era a destruição e a infelicidade humana. E não podia compreender como. Por quê? Porque meu pai era teólogo, protestante e escritor, então aí tinha a instrução religiosa e ao mesmo tempo a compreensão científica, as duas em contraste, não compreendendo. Quando então vim para o Brasil, em 1925, que era para trazer para cá uma grande parte desses exilados da Rússia, que queriam vir se localizar no Brasil, e nós devíamos preparar para eles a vinda daqui, os menonitas que fazem a plantação do trigo e não aceitam a guerra somente para fins como sanitários, de curar e não de matar. Eu então conheci o meu marido, que tinha entrado em contato com a minha tia.
A minha tia é a fundadora do Monte Verita. Aqui tu vê nesse livro, que é um livro velho, tu vê as fotografias que são mais ou menos de 1905. Tu vê aqui nessa fotografia que eles naquele tempo usaram os hábitos, os vestidos, a maneira que vocês estão usando agora. Hoje existe na literatura alemã esse Monte Verita como o lugar da grande reforma. Aqui tu tem a fotografia da Isadora Duncan, tu tem a fotografia de Rudolf Steiner, tu tem a fotografia desse pintor que embaixo tem um quadro no meu escritório, tu tem esses aqui, essa caminhava para mostrar às mulheres que dar de mamar não era vergonha, né? Que era uma coisa santa e sagrada e não era vergonha, caminhava na rua nesses trajes que vocês estão usando hoje. Isso é 1905. E eu me criei desde pequeno dentro desse ambiente. Compreende? E hoje tem um grande artigo, tem lá embaixo do Veja, como tinha agora uma grande festa que todo mundo peregrinou para o Monte Verita, mas como o lugar do início da reforma desse século. E eles, depois da Primeira Guerra Mundial, acharam que a Europa teria outras guerras e meu marido futuro chefiava o movimento da libertação de tornar independente a Alsácia-Lorena, para que não houvesse mais a discórdia entre a Alemanha e a França, para evitar futuras guerras. Quando isso foi proibido pelo Kaiser, ele disse, então vem outra guerra. Eu vou para o país que é do futuro e eu não fico aqui. E veio para a América do Sul. Isso foi em que ano? 1900? Isso foi 10 anos antes da guerra. Antes da... 1908, 1904. A guerra começou em 14. Ele veio para cá. E a minha tia, e aqui na Argentina, ele procurou fazer essa mesma coisa. E quando a minha tia, eles venderam o Monte Verita porque diziam na Europa vem a Segunda Guerra Mundial e nós não vamos contribuir na decadência, mas no país que é o país do futuro, nós vamos para a América do Sul. E entraram em correspondência um com o outro. E quando eu então vim em 25, tinha 22 anos, então, depois da experiência que eu tinha feito com o sofrimento dos prisioneiros de guerra e dos fugitivos e de todas as transformações, com a decadência, com a maneira de pensar toda, que buscava uma coisa nova e que conheci as ideias do CDO, eu disse, eu coopero com isto. E cooperei de corpo e alma, me dediquei. Ele procurava uma moça que no fim desse século, quando virão as transformações, soubesse ensinar aquilo que ele não poderia mais ensinar no fim desse século. Então, o que sobrou do Monte Verita é isso aqui. Viajar no Brasil inteiro, procurar um lugar que seria o ideal para fazer aqui essa comunidade e encontrar um planalto de Goiás, perto de Brasília, aquela zona como a zona ideal para um movimento como eles tinham feito na Suíça. Mas, naquele tempo, tudo era ainda tão atrasado, tão difícil, que Sergio e eu achávamos que nós tínhamos que ensinar, e estudar e trabalhar, não no mato, cavando a terra, mas no ambiente humano, né? E aí voltamos para as cidades. Da mesma maneira que hoje eu acho que todos aqueles que estão querendo formar comunidades, a maioria que são os que são descontentes com suas famílias. Mas a primeira comunidade
que a vida nos impõe, quando tu ensina a astrologia, quando tu faz o horóscopo de uma família inteira, tu compreende a natureza já forma a comunidade em cada família. Cada um tem uma outra capacidade para completar, o continuar, o estimular o outro. Quem não é capaz de fazer uma comunidade dentro do seu ambiente de família, onde cada um tem uma sua ideia, mas todos são unidos em amor e compreensão, respeitando a cooperação, a maneira diferente, não pode fazer comunidades como pretendem fazer. A primeira comunidade, para mim, é a família. Isso, astrologia, não tem negação. É matemático, como tu vê que eu, às vezes, me pergunto como é possível que essa criança nasce naquela hora, naquele minuto, com aquelas indicações que são do avô, que são do pai, que são da continuação, o de corrigir o pai, o de fazer o pai compreender a nova era. E tudo isto é uma maravilha que me faz lembrar sempre a palavra da Bíblia, que não cai um cabelo da nossa cabeça sem a vontade do Pai. Mesmo toda a luta que nós temos é aquele crescimento que nós precisamos para a renovação. Dona Emi, quais foram as lutas que a senhora encontrou para o desenvolvimento deste seu estudo da astrologia? Bom, eu te contei que nós voltamos para o mundo civilizado, porque havia também, ao mesmo tempo, grandes enchentes, e nós então tivemos que deixar tudo e viemos só com a bagagem que podíamos levar a pé, por cima do trilho, onde embaixo se via uma locomotiva que tinha rolado, e eu no 8º mês de gravidez do primeiro filho. E não queria me deixar nesse mundo sem apoio durante o parto. E toda a nossa biblioteca foi perdido, tudo que nós tivemos, em consequência disto. E eu, em vez de ficar com uma biblioteca grande, somente fiquei com uma Bíblia, com um livro de efemérides e com um guia como cultivar abelhas. Quer dizer, fiquei com a fé, com a ciência e com a natureza, né? E daí em adiante, como meu marido tinha pedido todos os manuscritos, observações sobre movimentos sísmicos, transformações, vulcões, pulsação da Terra e todos os estudos que ele tinha feito sobre a transformação que ia se dar nos continentes e em toda parte, e na vida em todos os sentidos, durante anos da vida, e eu achava que eu perdi não era nada, porque tapetes da Pérsia não precisa, mas que eu precisava trabalhar com ele. Então, me lancei dentro do estudo da vida humana. E o que eu aprendi nesse tempo é tudo pelo estudo da observação da vida humana relativo aos cálculos astrológicos e os acontecimentos que observava em todas as famílias, em todos os seres individuais e coletivamente e sociais, né? E políticos, porque observava toda a guerra, todas as coisas, todos os acontecimentos, sempre de acordo com a astrologia. E nisso eu vi a maravilhosa matemática que há entre todos esses conhecimentos. Aí surgiram, na Europa, de repente, ideias diferentes. Diziam que na América do Sul tudo isto é diferente. Foi publicado num novo livro, A Astrologia Racional, que o Brasil não podia ser Áries no mês
março, mas o Áries era aqui no mês de setembro. E para mim foi um pânico, então tudo que eu teria feito até agora teria sido fantasia e não era nada certo, porque eu tinha agora estudado daqui. E me dei conta que, ao mesmo tempo, nós estamos copiando o que foi estudado no Norte. E agora nós temos que provar o que é estudado daqui. Porque eles não podem lá declarar que é diferente, mas eu também não posso dizer não é diferente. Então comecei a observar todo mundo e cheguei a esta conclusão, que o signo de Áries não é o nascer da planta. É porque no hemisfério norte as plantas brotam em março, né? Sim. Então eles achavam que o zodíaco seria causado pela atmosfera terrestre, pelas estações do ano, né? Sim, mas então como fica no Equador? Né? E Áries não significa o brotar da planta, ele significa o brotar da vida. E o brotar da vida humana é na sua hora de nascimento, quando ele aparece quando ele deixa o corpo da mãe e que ele entra na vida cósmica e recebe as influências, as vibrações que se imprimem nele e que causam a sua maneira de ser. E por isso se chama horóscopo, não mesóscopo. Não está dependendo do mês do nascimento, mas da sua primeira respiração. E isso é a primeira casa, é o signo de Áries, a primeira impressão que o ser humano recebe do cosmos na sua primeira respiração. É o brotar da vida. Só gravando aí? Mas lá no Rio. Pode fazer pergunta. Então, a senhora poderia me explicar esta composição entre as cores e os signos que a senhora estava nos falando? Sim. Cheguei à observação que a vida no homem, a vida na Terra e a vida no universo é baseado no mesmo espectro. E que aquilo que nós chamamos zodíaco são os 12 campos magnéticos que se formam pela trinidade ou a triunidade da luz irradiada e refletida. E essa luz irradiada e refletida forma as 12 diferentes campos magnéticos que hoje os cientistas na Rússia declaram que o zodíaco são os campos magnéticos da Terra. Mas já desde mais ou menos 1943, né, eu cheguei a essa conclusão que os campos magnéticos da energia da vida interna irradiada não estão somente na Terra, mas também em torno do Sol e em torno do ser humano. Tudo que é criado pela vida tem uma irradiação que hoje é provado pelo Kirill, pela fotografia das plantas e todas as suas irradiações, pelo biomagnetismo. Se sabe hoje que não tem matéria que sem existir a energia. E essa energia se irradia deste centro de matéria. A ciência hoje vai descobrir tudo isso muito melhor do que eu tenho observado na vida e está provando hoje aquilo que eu tenho
compreendido naquela época que a ciência não estava ainda nesse ponto, que onde existe matéria, existe a energia. E o que nós chamamos zodíaco, e este fato que a luz que tudo criou se dividiu nos seus 12 campos magnéticos. Mas os campos magnéticos do homem mudam em 24 horas. Os campos magnéticos da Terra mudam em 365 dias. E os campos magnéticos do Sol têm um ritmo que se chama o ano de Platão, o grande ano cósmico, que é de 25.920 anos. Então, para compreender isto, nós temos que compreender o seguinte: tudo que é criado vem da mesma fonte, porque o espectro é o mesmo. Mas são mais ou menos, admitimos, 3 holofotos de energias com 3 irradiações em rotação, translação e nutação diferentes. Então se dá o seguinte, que tudo gira da esquerda para a direita. Mas se nós estamos sentados no trem da Terra, o carroceiro que corre na mesma direção parece correr para trás. Isto é o nascer do homem, que nasce de acordo com a hora que ele nasceu, de acordo com o caminho do Sol, que não era o caminho do Sol, mas o sentido contrário do ponteiro do relógio. Gira da esquerda para a direita. Mas se nós estamos sentados no trem da Terra, o carroceiro que corre na mesma direção parece correr para trás. Isto é o nascer do homem, que nasce de acordo com a hora que ele nasceu, de acordo com o caminho do Sol, que não era o caminho do Sol, mas o sentido contrário do nascer do homem, que nasce de acordo com a hora que ele nasceu, de acordo com o caminho do Sol, que não era o caminho do Sol, mas o sentido contrário do ponteiro do relógio, que vai da direita para a esquerda e que vai, por consequência, no sentido para trás. Mas o trem que está lá longe, com uma rotação de 26.000 anos, no fim do horizonte, que são os campos magnéticos, esse trem que vai na mesma direção, ele também parecia para trás. E por isso nós temos esses 2 movimentos, do trem que vai para frente, mas a carroça e o horizonte que parecem que vão para trás. Então, essa infiltração dos 3 campos magnéticos de diferentes divisões causam toda mudança e transformação e variação que precisa um computador para calcular esse número astronômico de diferença de todos os seres humanos, porque não existem 2 folhas iguais. Como não existem 2 seres completamente iguais, como em muito pouco raro casos de crianças, de gêmeos, que nascem no mesmo instante, no mesmo lugar. Mas podem ter também nascido com 4 minutos de diferença. Então os acontecimentos já têm 1 ano de diferença nos acontecimentos. Quer dizer, a astrologia se baseia nessa compreensão que o homem é feito à sua semelhança. E que aquilo que na Bíblia está dito, que o homem é feito à sua semelhança, mas nós não podemos semelhar o Criador ao homem. É uma variação constante
de uma energia criadora que se manifesta numa variação de formas para haver o constante crescimento e evolução. Porque se for, não é a perfeição, nem a imperfeição, é o perfeito aperfeiçoamento, no constante girar para frente. Isto é a base fundamental da astrologia. Ok. Agora... Ninguém quer ela. Eles foram lá, eles não deram um sítio para ela. Vamos lá então? Vamos. Quiser. Tá? Dona Emi, então, como a senhora explicaria estas energias das cores, dos signos, nestas bipolaridades, nesses contrastes que elas têm? Bom, para isso, primeiro eu teria que te explicar a teoria de luz e sombra, né? Mas vou te explicar mais tarde. Onde tem luz, tem irradiação. E a luz do centro se irradia em 3 cores básicos, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Mas ela não vai somente irradiar de um lado, sem refletir do outro lado. Então tem o triângulo da energia irradiada, que nós, na astrologia nós chamamos signos de fogo. Mas o fogo não pode permanecer e existir sem que haver ar. E o outro, o irradiado, são o fogo, os signos de ar. Aí tu compreende que os não... Os signos de fogo quais seriam? Áries? Áries, Leão e Sagitário. Então são signos de impulsividade. De impulsividade, de manifestação, de energia, de ação, de iniciativa. Mas para ela produzir alguma coisa, é preciso os signos de ar. Então, tu nunca viu um raio irradiado de um lado, sem que se irradiasse no oposto também. Então, Áries é a energia, ação, iniciativa. No início era o verbo, e o verbo era Deus, e Deus era o verbo. É a iniciativa de pôr em ação. No corpo humano, o que põe em ação é a cabeça. O que nasce primeiro, o que recebe a primeira, vamos dizer, fotografia do universo no seu cérebro é a cabeça humana. Eu vou te dar uma explicação infantil, ou ridícula, que me perguntaram, então, quando nascem de bunda. Mas eu disse, não, ele não respira com a bunda, ele respira com a cabeça. Não. Ele inspirou o universo com a cabeça e se imprimiu na cabeça, nos centros nervosos dele. Então chamaram isso carneiro, porque o carneiro, com a força da sua cabeça, derruba os obstáculos que estão na frente dele. Mas, quando isto foi o ativo, o lado oposto, que é o signo de ar, foi o passivo. Então ele impõe a cabeça dele, e o passivo que ficou escondido na sombra, ele não impõe, não considera. Ele vai agir sem pensar que existem outras cabeças do que ele. Então, a mesma coisa, o mesmo vermelho que existe em todas as outras cabeças é chamado balança. Porque ele tem que medir para ver a reação
das outras cabeças. Toda ação que é sem ser medido é agressividade, é violência, é precipitação, é impaciência. E ele tem que aprender na vida de medir as consequências dos seus atos e de pôr-se em equilíbrio da sua ação com a ação dos outros. Então, a base universal do mundo é esta, de Áries, a Libra, que tu vê na estátua da justiça, que tem os olhos vedados para não se deixar influenciar nem pela razão, nem pelo sentimento. Que tem a balança na mão, medir as consequências dos dois lados, mas que usa a espada. Então, a espada é a ação, é a agressividade de Áries, mas que precisa da balança. Então, tem esses dois triângulos, do triângulo das energias de fogo, de ação, e a energia de ar, de inspiração. Dos dois, que se põe em movimento, cria então um outro triângulo, que é o triângulo quando a ação entra em ação, vai então criar a matéria. Então são os signos de terra. Então aí tu tem um triângulo que são as cores compostas entre uma irradiada e uma refletida. Se cria então a matéria, que é a matéria visível do universo. Aquilo que tu concretiza. Então, Touro é o signo da matéria, da física, do crescer, deste movimento, da ação em movimento, que causa a matéria de Touro, cujo símbolo, então, foi, quando reinava esta época mais forte, 4000 a.C., né? O período em que o homem compreendia que ele tinha que aceitar o jugo, que tinha uma autoridade. E o signo oposto é o Escorpião. O Escorpião é a transmutação da matéria, a transformação, é o signo da química. Nenhuma matéria pode ser firme, constante, sem ser transformada, senão ela apodrece. Então, é a física e a química. E o Escorpião compreende, por consequência, que o signo da química, chamam ele o signo da morte, que a morte não é a destruição, mas que é a transmutação da matéria, a separação do que pertence à terra e do que pertence à luz. Certo. E é o signo da análise química de Escorpião, de valorizar e ver quais são as capacidades, o que eu posso fazer com esta matéria. Tá ok. É outra fita mesmo. A mesma? Tá. Ok, pode ser. Posso ir? Dona Ema, como então a senhora aproveita, aplica todas estas suas descobertas, essas suas concepções na orientação das pessoas que lhe procuram? Bom, primeiro, eu não podia aceitar que o universo, o Criador, tivesse criado o ser humano de uma maneira que ele teria defeitos ou incapacidades e depois seria julgado por isto. Porque se o Criador é perfeito, a criação dele é perfeita também.
E a perfeição existe também dentro do homem. Mas ele não criou a perfeição, ele criou o perfeito aperfeiçoamento e crescimento. E então, para compreender isto, eu fiz um desenho onde eu escrevia as qualidades do homem, de cada signo, e aí me dei conta que a qualidade de um signo carece da qualidade do signo oposto. Isto vocês têm que compreender da seguinte maneira. Se o Sol está aqui, e aqui é a vibração que nós chamamos Áries, é porque a Terra está aqui e recebe esta luz transmitida pelo Sol. Mas a Terra joga uma sombra sobre outro vermelho. Então é isso que eu, na explicação anterior, expliquei, que isso fica na luz e isso ficou na sombra. E o homem, então, tem esse impulso ativo e passivo. Conforme se está um mês mais tarde, ele terá aqui o Sol, a Terra aqui, iluminado, e a sombra cairia sobre o Escorpião. E aqui ele teria a luz de Touro. Então ele teria a qualidade de crescer, de criar nova forma, de trabalhar, de lutar, de realizar, mas não teria a autoridade de si mesmo e se deixaria pôr o jugo nas costas e ser escravo dos outros, daqueles que são a autoridade. E em vez de ele ser o afetivo, o sentimental, o emocional, o que está pronto de se sacrificar para os outros, ele se torna então como o touro vira e se torna teimoso e não puxa mais o carro para frente, então demonstra então a teimosidade do signo e a mágoa de Touro, e os ciúmes de Touro, porque ele perdeu a sua autoridade, ele não tem consciência da sua própria autoridade, não impõe a sua autoridade. E ele então se sente magoado e sofre. E é o escravo dos seus próprios sentimentos. E ele tem que aprender a saber dominar suas próprias sensações. Então é fundamental o conhecimento do signo que está na sombra. Sim, isto vou te explicar agora como eu vou orientando as pessoas. Mas para isso tu tem que compreender que o universo, embora de ser uma unidade, se manifesta em nós numa bipolaridade de ação e repouso. Não quer dizer de benéfico e maléfico. Né? É porque nós queremos gozar de dia, temos angústia durante a noite. E vice-versa. Então, depende de nós de saber utilizar as nossas próprias vibrações ativas e passivas. Saber agir passivamente quando é noite. Adquirir novas energias, novas experiências. Isto é crescer. Mas não é o negativo e o maléfico. Isso é a base fundamental que cada um tem dentro de si. Se ninguém fosse impaciente, se todo mundo medisse sempre as consequências dos seus atos e tudo já seria equilibrado, nada iria para frente.
Então, nós somos, com nossos defeitos, os próprios engrenagens que fazem que esse maravilhoso mecanismo que é o universo que vai para frente. Da mesma maneira, tu não pode aprender a te perdoar se ninguém te ofende. Aquele que te ofendeu é um instrumento na tua evolução para tu aprender a perdoar. Tá ok. Estou chamando a aula da gota d'água. Imagine o universo, aparentemente um círculo em nosso redor, ilimitado. Imagine um oceano. O oceano vai repartir o mundo em duas partes, o universo em duas partes. Visível e invisível. Imagine uma gotinha d'água. Se ela pula fora do oceano, no momento que ela entra em contato com o ar, a metade do universo vai se espelhar nela. E a criança é como esta gotinha d'água. Na sua primeira respiração, ela inspira as condições eletromagnéticas dos campos magnéticos do espectro que se imprime nele como a luz se imprime numa chapa fotográfica. E vai formar a maneira dele de pensar, dos seus centros nervosos de reagir e de formar o seu consciente. Mas a Terra não é maior do que a gota d'água em relação ao espaço. E a Terra não dividiu nada. E esses campos magnéticos não funcionam sem as invisíveis, que são então aqueles que formam a metade que está bloqueado no cérebro dele, invisível, que são os seus subconscientes. O ser humano é, por consequência, formado ao instante daquele instante e tem essas energias dentro de si, e é o mecanismo que faz que aquele instante não terminou, mas está continuando a produzir nova vibração e nova luz. Pela luta entre os dois polos ativos, em rotação de subir, e passivos que se recolhem. Uma parte, vocês compreendem então que a importância básica do horóscopo é essa parte aqui, da divisão em dois, da dualidade universal que está em nós. Acontece então, naquela primeira respiração, que ele recebeu, no mesmo instante, a luz do sol. Se nasceu às 9 horas da noite, ele terá o sol aqui, nessa posição. Nascendo no mês de fevereiro, ele teria o sol em Aquário. Por consequência, essa parte aqui ficaria na sombra. E ele não teria o leão iluminado. Ele teria essa influência mental no seu subconsciente, mas não teria essa capacidade do leão no seu consciente.
porque ela ficou na sombra. Então, ele terá mais a tendência de irradiar e de dar e de comunicar, mas não de ser magneto. Porque no corpo humano, o leão é o coração, é o exigir, o magneto. Mas se o coração não irradia através das veias, ele pifa. E se as veias são bloqueadas, o coração também pifa. Ele terá uma outra influência, que é a influência da lua, que poderia ser em qualquer outro dos signos, conforme o dia da lua. E se ele tem a lua, vamos botar nesse caso que eu estou começando, que sou eu mesmo, eu tenho a lua cheia aqui. Então, embora que isso seria na sombra, ficou iluminado pela lua, pela emocional. Né? Compreendeu? Mas eu posso ter a lua aqui ou lá, completamente num signo diferente, e então teria a sombra da lua. Vem então o mental pela influência do sol e o emocional pela influência da lua, e ele receberá mais uma energia que é a proteção que lhe vem do alto, que esta do meio céu. Então, eu divido no horóscopo 4 diferentes pontos. O ascendente, que é a forma física, genética de agir, que é como se fosse meu automóvel, aquilo que já herdei desde a concepção. O plano mental, que é a influência do sol, do mês de nascimento, e a influência da lua, que é a comunicação com família e tudo que me rodeia, porque a lua são os satélites, o que circula em meu redor, pelo qual convivência eu estou formando com colegas, irmãos, parentes, ambientes, atividade pública, o meu emocional. Isso é a carga do auto. Mas esse auto tem que ter uma estrada. E cada um desses tem o seu polo negativo. No automóvel é um motor que tem que funcionar. O signo solar, que é o plano mental, é o motorista do auto. Mas ele tem que ter o conhecimento. E o emocional, ele tem que ter o amor e o cuidado com a carga que ele leva. E a estrada marcada, o destino e a proteção e as possibilidades de carreira, o ideal que ele procura alcançar, a altura que ele quer subir, isto é o meio céu, que lhe dá então a carreira a seguir. Mas para chegar lá em cima, no topo da escada ou no fim da escada, ele tem que partir do ponto de partida, no primeiro grau. E que isso então é o ponto da 4ª casa, lar, pátria e família. Isso eu chamo a astrologia essencial. A essência de vida em cada um é diferente nesses 4 pontos: físico, mental, emocional e predestinação. A estrada a percorrer. Eu posso fazer um horóscopo de mil cálculos, de falar meses sobre a vida da pessoa. No fim, os conselhos que eu tenho que dar sempre são
naquela compreensão, tu tem que procurar desenvolver, iluminar aquilo que está na sombra e tu tem que unir o ativo com o passivo. Tu tem que encontrar o equilíbrio de tudo aquilo que está dentro de ti. Então eu divido a humanidade em 4 estados. Tem aquele, bom, vamos dizer assim, imagina o universo como a usina da vida, vida e eletricidade. Então vamos comparar o universo com a usina de luz e de força. A usina dá para a tua casa luz e força? A maioria me responde sim. Eu disse não. Ele não te dá luz e força, ele te dá unicamente 2 fios. A instalação para luz e força depende de ti. É por tua conta. O universo só te dá os 2 polos. Mas tu vai ter que fazer as experiências da vida que aos poucos te fazem aprender a unir os 2 polos e a conseguir a luz. Divido então a humanidade em 4 estados. Aquele que tem os 2 fios completamente longe um do outro e nunca sabe unir os 2. Mas no último momento da vida, a pessoa que é nascida do signo de Áries vai de repente, foi um violento, um bravo, um aventureiro, um impaciente, um líder violento, vai procurar encontrar a paz e fazer as pazes com todo mundo e vai dizer foi minha própria culpa, fui eu que fui precipitado, eu fui impaciente. Se ele for do signo de Libra, ele vai dizer eu fui um trouxa na vida porque nunca impus a minha vontade. E então ele vai desenvolver a energia e vai desenvolver a energia dele. Porque antes ele sempre, quando era para dizer a verdade, ele dizia, não, fica quieto, não diga nada, eu vou dar um jeito. Mas esse jeito causa maior encrenca do que se ele tinha imposto a verdade desde o início. E a vida é esta aprendizagem de nós aprender a nós produzir a luz. Este vai só encontrar no último momento da vida. Este eu chamo o inconsciente. Ele tem tudo dentro dele, mas ele não sabe unir. Tem aquele que recebeu os 2 fios pertinhos. Então saiu sempre faísquinha entre os 2. Quando o consciente quer uma coisa, o subconsciente queria outra coisa. Então este é o inquieto. Tem aquele, este já pode encontrar pelos maiores choques e experiências que ele levou, mais cedo esta luta. E tem aquele que recebeu uma casa com a instalação feita. E quando a usina ligou, já estava pronta a instalação. Ele é o despertado. E imagina o quarto, o primeiro, que é aquele que nasceu à meia-noite, o sol iluminou o subconsciente e a luz das estrelas iluminou o consciente. E os reis magos sabiam desse momento que se formasse a luz una, onde fosse
em tal posição, em tal lugar, a iluminação perfeita. Só vou parar aqui que eu vou ficar. Tá, tudo bem. Então a senhora vai lá pro quadro e termina os Reis Magos. Não, pode olhar pra cá e seguir pra lá de novo. Ah, então tá. Os reis. Tá, atenção, pode falar. Os reis magos, naquele tempo, eram os astrônomos, astrólogos, que vinham de 3 diferentes partes do mundo à busca da luz una, que nessa região se formasse à meia-noite pela posição do cometa ou da constelação dos planetas, junto com a luz do Sol, que iluminou a parte do invisível. E a criança que nasce, que é iluminado pela vida, ele é o iluminado que ainda funciona tanto com o sentido do visível e do invisível. Ele capta as coisas. Tu fala para uma criança de uma maneira bondosa e com uma bala na mão, mas tu não é bondosa, ou tu não tem uma outra intenção que é dar uma injeção, a criança não aceita a tua bala. Ele tem ainda o sentido de captar as energias que estão no invisível. Devemos compreender a astrologia da seguinte maneira, que além desses 4 tipos, do iluminado, do despertado, do inquieto e do inconsciente, vem o novo estado, que é a busca da luz. Depois da busca, é o amadurecimento. E no fim, a sua autorrealização. Ou quando ele une novamente o consciente com o subconsciente e alcança a consciência de si mesmo e do que deve fazer. O ser humano que nasce no momento da sua primeira respiração, ele é iluminado pela vida, porque metade de vida não existe. Só existe vida. Vida não pode se dividir. E a criança, tu coloca ele no primeiro banho, ele tem noção do perigo de vida e se agarra. Mais tarde nós perdemos o sentido do perigo de vida. Tu dá um alimento que não é da idade dele, ele rejeita. Mais tarde engolimos qualquer veneno sem saber. Ele sente a intenção da tua palavra, se ela é séria ou não é séria. Mais tarde nos pedimos de sentir o que o outro pensa. Porque a criança que é iluminada pela vida vai tomar conta do seu corpo. Quando ele nasce, é o seguinte: se hoje a Lua está no signo da Balança e numa família coexistem os genes do biotipo, da forma física hereditária desses genes, pela Lua que fecunda a vida, aumenta tudo que são os fluidos, que age sobre tudo que é água. O homem é feito de 80% de água. Ela aumenta essa fecundidade.
desse espermatozoide, e a criança tem, então, esta se desenvolve nos 9 meses antes de nascer, com esta forma física, e quando ele brota, quando ele nasce para a vida, quando a cabeça dele aparece dentro do visível, é aquilo que está hereditário, genético dentro dele, desde a sua concepção. Isso é o físico. E ele vai tomar conta desta casa com a instalação feita e vai aumentar, à medida que ele desenvolve os 5 sentidos que captam o visível, ele vai aumentar essa energia e vai recolher o sentido que capta o invisível. Aí a criança que despertou para a vida, que tomou conta do seu próprio corpo, ele vai se tornar a criança inquieta. Isso é a idade onde ele faz as coisas erradas, mas se olha assim maliciosamente, ele sabe muito bem que está errado. Mas ele faz porque seu impulso físico impõe ele a agir dessa maneira. Mas ele sabe disto. E vai chegar, ele vai se tornar a criança inquieta. Isso é a idade onde ele faz as coisas erradas, mas se olha assim maliciosamente, ele sabe muito bem que está errado. Mas ele faz porque seu impulso físico impõe ele a agir dessa maneira. Mas ele sabe disto. E vai chegar, então, nesse estado inquieto da luta entre seu consciente e seu subconsciente, desligando o sentido para o invisível, a percepção, a inspiração e a sensibilidade de sentir. Também ele aprende uma língua rapidamente, ele usa uma palavra feia que tu usou gracejando, chamou ele de bobinho. Quando ele te chama de bobo, ele não sabe que é bobo, mas ele vai usar a palavra bobo porque quer te ofender. Ele captou o sentido da palavra. Por isso uma criança aprende uma língua numa grande facilidade, porque ele sente o significado das coisas. Mais tarde, quando lutamos para aprender uma língua, essa criança, que foi então no estado inquieto, vai chegar a dividir completamente esses dois, e todo ser humano passa por estado inquieto, inconsciente, quer dizer que ele possui toda a beleza do universo nas 2 correntes que estão dentro dele e que ele não sabe fazer uso. Aí vem a nova luta do homem, que é a busca da luz, que é a fase inquieta da vida. E vem depois o despertar das energias latentes que amadurecem dentro dele. E no fim vem a sua autorrealização, quando ele une consciente e subconsciente e alcança consciência. Consciência de si mesmo e do que ele deve fazer. Nenhum ser humano nasce sem ter a luz, sem dividir a luz e sem ter que produzir novamente a luz. Eu dou um outro exemplo para isto, que é muito significado. O que nós somos? Nós somos uma fagulha, uma centelha, um grão de areia, um átomo, uma coisa insignificante dentro desse todo. Mas, vamos dar esse exemplo, nós somos uma sementinha de vida. Essa semente
Nós queremos que ela dê um fruto. Nós queremos que essa sementinha seja o meu fruto. Eu só posso dar o fruto da minha semente, mas meu filho não vai ser o fruto da minha semente. Ele vai ter a sua própria semente. E o erro é que nós imaginamos o fruto que ele tem que dar, sem saber que semente ele foi. Queremos o fruto. Mas para chegar a semente ao fruto, ela tem que ser lançada na terra fria, onde ela vai se bipartir em dois, onde ela vai aparentemente apodrecer e se estragar, para depois assimilar, crescer, florescer, amadurecer e trazer o fruto. Sem que a semente passe por essa divisão, sem ela se romper, sem ela crescer para cima, ela não pode dar o fruto. Mas que fruto ela vai dar? Aquilo que ela assimilou? Muitos dizem que sim. Mas eu acho que ele dá o fruto daquilo que potencialmente é perfeito dentro dele, dessa semente. Mas sem que a semente passou por essa fase, sem que ela passe pelo azedo e amargo, ela não pode chegar à doçura do fruto. Então a nossa vida é esta, que todo esse crescer tem duas fases, de maneiras de observar isto. O homem na vida, de acordo com o seu meio ambiente e sua assimilação. Mas nós estudamos a vida no homem. Duas crianças nascidas no mesmo ambiente, com a mesma mãe, com as mesmas circunstâncias, formam uma divisão da personalidade completamente diferente. Conforme foi a semente, a primeira respiração, que já é precondicionado desde a concepção e que causa esse brotar dessa semente, conforme ela vai se dividir nessa dualidade e sem passar por todas as lutas do crescer, ele não pode chegar à doçura. Tá ok. Não, tem que dizer ainda mais uma coisa. Que agora tu me cortaste. Que o lindo é na astrologia de ver essa correspondência, de ver que cada criança cresceu na sua terra, mas mesmo do lodo nasce o lodo branco. Pode haver, nós não podemos dar sempre a culpa ao meio ambiente, as famílias, os que são a culpa pela maneira que ele se desenvolveu, está conforme a semente e a realização que está na sua semente, na sua primeira respiração. Ok.
Para te explicar a situação atual, nós estamos numa situação completamente fora do comum. Porque as manchas solares, que segundo a minha opinião, são tempestades no Sol, descargas maiores de eletricidade que vêm sobre a Terra. As manchas solares natural são mais ou menos, vamos dizer, uns 18 descargas eletromagnéticas sobre a Terra por dia. Mas nós temos tido, em certas épocas, nos últimos anos, até 180 e mais, 190 descargas eletromagnéticas sobre a Terra. Isto é pelo fator seguinte, que as manchas solares têm um ciclo de 11 anos, um ciclo de 80 anos e um ciclo de 400 anos. De extensão, de dimensão, de intensidade. E esses 3 ciclos chegam no apogeu de 4.400 anos em 4.400 anos. Segundo a astronomia, declarado no Instituto de Astronomia da França, a última vez que isso se deu era em redor do ano 2400. Repete-se atualmente e se repetirá futuramente no ano 6400. 2400 antes de Cristo e 2000 dão 4.400 anos, que são o ciclo que esse apogeu de 10 vezes maiores quantidades de descargas eletromagnéticas do Sol sobre a Terra se repete. E isto causa, segundo a declaração da astronomia, a variação do tempo, o aumento dos terremotos, das explosões vulcânicas, dos infartos, das doenças mentais e emocionais e dos acidentes, e todas as imperfeições ou doenças se manifestam de uma maneira mais intensa. Mas o consolo é para a agronomia, porque tudo cresce com mais força. Porque o magnetismo do Sol puxa a vida para cima. E foi observado a primeira vez em redor do ano 1968, com a maior intensidade, que foi um ano muito agitado, que havia incêndios, descargas, excitação, irritação, agitação, transforma do tempo. E eu então pensei, 2.400 anos antes de Cristo, 2.000 mais ou menos antes de Cristo, 400.000 anos, é a época do Velho Testamento, onde nos falam da Babilônia, que os homens queriam subir no céu e não se entenderam e enlouqueceram. E a situação nossa é atual, é esta, a Torre de Babel. Essa atração magnética do Sol, que faz tudo crescer para cima,
não age somente sobre a natureza, não chama somente o fogo interno do vulcão a se manifestar, não causa somente todos os transtornos na atmosfera e na temperatura. Quem não tem o coração que aguenta esse tirão, o coração pifa. Quem não tem controle da sua cabeça e das suas emoções, enlouquece. Quem não tem controle das suas ações provoca os acidentes, mas tudo quer crescer para cima. Então, observamos, desde o ano de 1965 em adiante, todo mundo já queria subir na Lua, todo mundo já queria ter a passagem para a Lua. Mais ou menos em 72, isso diminuiu. E atualmente, naquele tempo eu disse, enquanto os dois não saíram do apogeu, há de 11 anos vai se repetir. E dito feito, em 1977, mais ou menos, 77, 78, né? Começou então, o homem novamente quer fazer a cidade espacial, manda os caras lá para cima, o homem quer subir a todo custo, o calor no inverno aqui, o gelo na Europa no verão, a mudança do tempo, e hoje em dia todo mundo, ninguém entende o outro. Então me perguntaram, dona Eni, quantas línguas tem? Eu disse, tem tanta língua como tem cabeça, porque cada um fala a linguagem da sua própria cabeça, que todas as capacidades, tudo que ele tem, tudo que ele quer fazer, está despertado pelo sol de uma maneira tal que ele não entende a vontade e a cabeça do outro. E nós estamos passando esse período da dificuldade de entendimento entre todos os seres, porque cada um é acelerado por esse movimento solar que intensifica a sua força interna para produzir algo maior, muito mais maior, e não pode nem entender o outro. Daí os divórcios, tem gente que 41 anos estão muito bem casados, de repente querem se separar, e todo mundo, cada um quer impor o eu dele, a vontade dele, não tem país que se entende com o outro, não tem partido que se entende no outro, não tem colaboradores dentro de uma firma que se entende com o outro, porque cada um tem a sua cabeça acelerada de uma maneira de querer impor aquelas forças, aquelas energias que querem brotar nele. Eu não sei se isto vai se repetir novamente, mas é um fato que de 1977, quando começou aquele, parece que 79, faz 2 anos. Nós estamos em... Não, começou em 77. Sim. A intensificação. Começou a nova intensificação e ela chegou agora ao auge em 1980. Não, ela começou no auge em setembro de 79, com a história da Pérsia, né? A imposição do Khomeini, né? Que causou então todo esse período de desentendimento e de agitação e de transformação que nós chamamos então a Torre de Babel. E espero eu que lentamente, eu não sei na parte técnica astronômica como está isto, isso pertence à astronomia e não à astrologia. A astrologia só explica que a repetição
desse efeito na vida humana, dessa intensidade das influências solares sobre o ser humano, que quer impor cada um a sua capacidade. E então o homem está fazendo uma coisa. Nós temos uma mudança na vida em cada mês cósmico. Cada mês cósmico é a 12ª parte dos 25.920 anos da precessão dos equinócios. E estamos no período dessa transformação de um mês cósmico da era de peixe para a era de aquário. Todo mundo já canta aquário, aquário, aquário. Liberdade, liberdade, liberdade. Mas nós não realizamos ainda plenamente, embora que existe a tendência, a vontade de fazer, da era de peixe, que significa o amor universal, amai-vos uns aos outros. Como que vamos entrar na era da fraternidade se nós não temos amor ao próximo? Mas, devido à influência tão forte da influência solar, que desperta o eu de cada um de uma maneira tão forte, parece que nós demos um pulo para trás de mais 2.000 anos, onde está procurando cada um impor áreas, olho por olho, dente por dente, o vencer do poder, o vencer da força que está em cada um. Nós, aparentemente, em consequência desse problema, nós estamos dando no momento um pulo para trás para a era de Áries. Eu sou eu, o que eu quero. E é aquilo que eu tenho explicado desde o início, quando falo da era de Áries. Ninguém pode ser o eu sou se ele não considera que o outro também tem o direito de ser e que o outro tem que ter a possibilidade de ele também impor a vontade dele. O respeito da individualidade de cada um, que cada um tem uma outra missão a fazer, e não querer forçar o outro que ele faça aquilo que eu quero. Desde o início, quando falo da era de Áries, ninguém pode ser o eu sou se ele não considera que o outro também tem o direito de ser e que o outro tem que ter a possibilidade de ele também impor a vontade dele. O respeito da individualidade de cada um, que cada um tem uma outra missão a fazer, e não querer forçar o outro que ele faça aquilo que eu quero. Mas, embora que cada um faça aquilo que ele tem que fazer, ele tem que compreender que ele é, dentro dessa engrenagem, um elemento que todos têm que cooperar, e não poderíamos entrar nessa nova fase, que será a dos próximos 2.000 anos, que é esta. Os campos magnéticos solares, há 6.000 anos atrás, antes de Cristo, estavam nesta posição. Naquela época, os campos magnéticos solares se infiltravam nos campos magnéticos terrestres do signo de Gêmeos para Áries. Quer dizer, a mentalidade do homem era ser nômade, movimento. A divindade era considerada como 2 irmãos, Ísis e Osíris.
Os dois irmãos faraós eram os símbolos dos deuses. 2000 anos depois, o touro se infiltrou em áreas da terra. Não, para. Talvez melhor. Sim, dona. E Tá gravando, né? Não, pode ir, dona. Pode só um minutinho. Não sai dali que é mais fácil de editar. Dedo ali, pode ir. agora touro entrou em Áries, né? E na terra estava a preocupação acumular riquezas e realizações, plantar trigo, e a divindade era simbolizada no boi Apis. Começou então a nova era, 2000 anos antes de Cristo. Eu digo redondo, é um pouco mais, já antes. E vem a era de Áries, que desaparece o símbolo do Apis, do boi Apis, e vem o cordeiro. E Moisés que ensina a igualdade, Áries com Áries, a fagulha divina da energia que está no ser humano, o homem feito à sua semelhança. Depois, então, o período que o ponto de Áries chega ao final de um ano cósmico, mais ou menos arredondado, 150 anos antes de Cristo, começa o novo ano cósmico com uma nova orientação. E Jesus então ensina: se nós todos somos filhos de um mesmo Pai, somos todos iguais, amai-vos uns aos outros. E estamos no fim desta época, e o homem que assinou há 2000 anos atrás, amai-vos uns aos outros, ele está cheio de áreas do egoísmo e já quer ser da liberdade, do signo e da fraternidade da era de Aquário. Porque nós estamos no momento, nesta transição, onde o ponto equinocial está o vermelho recebendo o lilás e o azul alilazado. Nós estamos entre dois períodos da era do passado e a era que vem. E a futura era será a da fraternidade. Mas fraternidade não quer dizer amar aquele que pensa como eu penso. Ele quer dizer compreender o meu irmão, que é diferente de mim, mas que está junto a mim porque um ajuda ao outro a se realizar, a se aperfeiçoar, a cooperar, como já tinha dito em programas anteriores. Então, esse fato que nós estamos no momento, devido às manchas solares que se repetem nesse período, que causa uma superexcitação da vontade, da imposição do eu, uma necessidade de compreender o amai-vos uns aos outros e a igualdade do direito humano, e uma compreensão que cada um tem uma outra missão a cumprir e que eu tenho que compreender o outro para ser fraterno. Me dispensa? Me dispensa? Está dispensada. Mas eu acho que está muito mal dado, mas